Boa noite, acadêmicos e acadêmicas da Faculdade Sensopeg. Eu sou a professora Sandra Felício Roldão e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina, sobre o conteúdo de alfabetização e letramento. Muitas pessoas têm muita propriedade para falar sobre alfabetização, né? Porque todas as pessoas se alfabetizaram em algum momento da sua vida e muitas trazem consigo as suas perspectivas, as suas visões sobre alfabetização e letramento. Afinal, como que a gente alfabetiza uma criança? Qual é a idade correta de alfabetizar? E por que letramento? Por que a alfabetização não é suficiente para atender isso? Então, tem muitas questões, muitos conteúdos que norteiam a temática da alfabetização e letramento. E hoje, nessa noite, a gente vai conversar um pouquinho. E qualquer coisa que vocês não entenderem, qualquer dúvida, ou até mesmo provocações, eu estou aí no chat e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vocês vão colocando as suas perguntinhas e a professora Sandra vai respondendo. A aula está sendo gravada para não ter nenhuma incorrência, né? Mas nós estamos juntinhos aí no chat acompanhando a aula de alfabetização e letramento. Vocês já leram o material proposto pela Faculdade Sensopeg, vocês já tiveram aula com o professor, vocês já tiveram acesso aos conteúdos. Agora é o momento de a gente fazer uma revisão, porque vocês vão ter uma avaliação, né? Mas além disso, e o mais importante nesse processo, é você entender o conteúdo da alfabetização e do letramento, porque você vai ser um professor, uma professora alfabetizadora. E hoje você tem que entender como alfabetiza uma criança. Tem um autor, Marcelo Dourado, ele fala que muito na formação do professor, ele utiliza as suas experiências pessoais para lecionar. E como nós alfabetizamos? Como a professora Sandra se alfabetizou? Eu me alfabetizei na década de 90, com a cartilha Caminho Suave. Foi muito bom para mim, foi ótimo para mim. Mas hoje já avançou muito as pesquisas científicas sobre essa temática da alfabetização e hoje nós temos outras visões sobre a alfabetização que nós vamos ver hoje numa pincelada, né, numa discussão. Provocando vocês. A professora Sandra adora provocar, porque nós só vamos pensar a partir do momento que a gente sai do nosso estado de acomodação e nós começamos a pensar na nossa realidade. Qual é a realidade da alfabetização no Brasil? Então, a professora trouxe aqui alguns dados do INAF, o INAF que é o indicador de alfabetismo funcional, né? Eles fizeram uma pesquisa agora em 2018 e o que eles constataram? Que 8% da população no Brasil é analfabeto. 8% parece tão pouco, mas se nós colocarmos em números, isso é mais de 11 milhões de pessoas. 73% são plenamente alfabetizados, mas 29% da população adulta são analfabetos funcionais. Professora, o que é isso, analfabetos funcionais? Então, analfabetos funcionais, vocês estão lendo ali no slide, mas é aquele que lê, que escreve, mas não entende o que está escrito. Ele não entende a mensagem. Então, considera-se um analfabeto funcional. Por exemplo, ler um bilhete, tem dificuldade de entender o que o bilhete quis dizer, ou um manual de instrução, ou até mesmo uma receita que é bem explicadinho. Tem gente que lê, relê e não consegue entender. E essa é a nossa realidade. Então, se nós pararmos para pensar um pouco, a cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. E um número que assusta um pouquinho mais, que 4% dos universitários, ou seja, aqueles que chegaram no ensino superior, são analfabetos funcionais. É interessante que o INAF ele traz para nós que esse número de analfabetos, além de analfabeto que não sabe ler e escrever, mas também às vezes não entende pequenos textos, não consegue escrever frases, enfim,
isso acentua esse número muito nos idosos, porque você sabe que a educação ela é um direito de todos a partir da Constituição Federal de 88, então que garantiu o direito a todos. Mas antes de 88, a educação era direito para alguns e não para todos. Então, provavelmente aí você tem a sua mãe, seu pai, ou sua avó, seu avô, que fizeram até a primeira, segunda série, no máximo até a quarta série. Era a nossa realidade e hoje mudou bastante. Mas, professora Sandra, então tá horrível, né? Calma, não é assim. Avançamos muito na alfabetização, avançamos muito na educação no Brasil, só que o Brasil ele é muito grande. Então, tudo que tu vai pensar para a nossa nação, para políticas públicas de alfabetização, tudo demanda muito estudo, muita pesquisa, porque o sul é de um jeito, o norte é de outro, o nordeste é de outro. Então, quando é um país tão grande, tudo demanda um pouco mais de tempo. Mas aqui a professora traz esses dados para provocar que, como nós, pedagogos, pedagogas, professores, alfabetizadores, a nossa prática, o que ela tem que mudar para que esses números eles também mudem? Né? A minha formação é muito importante como alfabetizadora. Então, como eu falei ali do autor o Marcelo Dourado, que ele fala das experiências pessoais, provavelmente quando vocês irem para estágio, para campo de estágio, ou para quem já esteve ou está em campo de estágio, você vai perceber que muitos professores alfabetizam da mesma forma que aprenderam, porque eles se sentem inseguros com essa alfabetização. Eu aprendi a ler assim e eu acredito que os alunos vão aprender também. Mas não é mais assim. E isso também ocasiona muitos problemas para a educação. Uma má alfabetização, uma alfabetização que não dá autonomia para o aluno, que não faz o aluno pensar, uma alfabetização que é baseada numa metodologia mecânica, artificial. Isso a gente vai colher muitos frutos ruins. Vou fazer uma outra provocação, tá? Uma outra provocação. Vocês sabiam que a escola, ela acabou ensinando muitos alunos a serem copistas? Quem aí vai olhar ou vai lembrar da sua época escolar que nós copiávamos da Barça para o caderno, ou copiava o quadro para o caderno? Então, o sinônimo de aprendizagem era um caderno muito cheio. Então, nós aprendemos a ser copistas. Muitos aprenderam a ser copistas. E tem muita dificuldade de produzir um texto. Às vezes você vai produzir um texto e fica pensando, meu Deus, mas que dificuldade que eu tenho de produzir um texto. E não é porque você não tem habilidade para escrita, mas é porque a escola te ensinou, a alfabetização te ensinou a repetir. Repetir. Então você só sabe repetir, você só sabe copiar. A escola, a educação não te produziu, não te incentivou a ser protagonista, para ser autor, para ser crítico na produção dos teus textos. Então hoje você sente o que é ter uma alfabetização que não seja de qualidade. Mas vamos prosseguir. Nós temos muito para discutir hoje. Então a gente vê a própria mídia, o como ela acentua, como a nossa alfabetização está preocupante. Então aqui eu trouxe algumas notícias, né, de alguns jornais, que é a divulgação do ANA. A ANA era uma prova que nós tínhamos, né, no Brasil até 2016. Depois ela não foi feita porque mudou as políticas de avaliação em larga escala. Para acontecer ano que vem essa avaliação. Mas o que foi constatado pelo ANA? Então, é uma avaliação que era feita pelo terceiro ano, para o terceiro ano, que era o final do ciclo da alfabetização, e depois, então, com a BNCC, passaram para o segundo ano, mas ainda não avaliaram o segundo ano conforme a BNCC. Essa última prova foi com o terceiro ano. Então, o que foi constatado com essa avaliação? Que 54,73% dos alunos tinham nível de leitura insuficiente e 45,27% tinham nível suficiente.
Então é preocupante, né, acadêmicos e acadêmicas, quando você ouve um número assim que tem mais alunos que não conseguiram atender a avaliação da ANA e um número menor que tiveram um nível bom. E no caso da escrita, 33,95% dos estudantes apresentaram proficiência insuficiente. Então vamos provocar aí essa realidade do Brasil. Claro que nós temos outras discussões, né? Nós podemos discutir também sobre as avaliações de larga escala. Qual é a realidade que realmente apresenta. Tem outras discussões que a gente pode levantar nessa aula, mas não teríamos tempo de discutir isso. Mas no momento, as avaliações que nós temos e é a avaliação que nós temos que se basear na nossa qualidade. Agora eu pergunto para você, futuro professor, futura professora, qual é a nossa função quando a gente vê nossa realidade de alfabetização? O que nós temos que fazer como estudantes? Nós temos que estudar, nós temos que entender o que está sendo pesquisado na academia, o que pode ser levado para o ambiente escolar. E nós temos que entender também as realidades das escolas, a realidade dos professores, a realidade dos alunos. Então, como eu falei para vocês, o nosso Brasil ele é gigantesco. Nós não temos um Brasil, nós temos vários Brasis, né? Várias culturas, várias realidades. Então, uma avaliação de larga escala, ela realmente não consegue abordar todos esses aspectos, mas a proposta de trazer as avaliações é para a gente começar discutindo a alfabetização e o letramento, para discutir qual é o nosso papel, o que a gente tem que fazer baseado nas pesquisas como professores alfabetizadores que vocês serão, né? Vamos continuar então? Agora eu fico, já chamei para provocação, e agora? E o que a gente faz com esses números? O que a gente faz é aprender mais, estudar mais e conseguirmos, né, sermos alfabetizadores com uma formação de qualidade. Isso é muito importante. A formação ela é crucial para formar professores alfabetizadores. Só a academia, só essa carga horária de alfabetização, ela não é suficiente para te formar uma professora alfabetizadora ou um professor alfabetizador. Então, você vai ter que estudar mais, você vai ter que ler mais, para você se apropriar desses conteúdos, para que você possa alfabetizar o seu aluno, alfabetizar e letrar com propriedade e que teu aluno atinja os níveis suficientes de leitura e de escrita. Então tem essa frase do José Saramago que eu gosto muito, que tudo no mundo está dando respostas. O que demora é o tempo de perguntas. Então as crianças estão aí, são umas crianças extremamente inteligentes, extremamente tecnológicas, e ainda nós temos professores que insistem em atividades sem o lúdico, sem a brincadeira, sem a imaginação. Tem professores que ainda preferem a cópia do quadro com metodologia ou preferem a repetição. Então, essas são metodologias que não são mais apropriadas, são metodologias que são retrógradas. Então, nós, como professores alfabetizadores, nós temos que pensar quem são essas crianças que estão aí e como que nós vamos ensinar elas a lerem e escreverem com propriedade e com qualidade. Mas assim, professora, a gente vai começar já discutindo, mas são tantos termos que você já começou: alfabetização, alfabetizado, alfabetismo, analfabeto, letramento. Meu Deus, me deu um nó na minha cabeça. Calma. Todas as palavras têm um conceito, né? E é importante a gente entender os conceitos para saber o que nós estamos falando, né? Então, a alfabetização é a ação de alfabetizar, então, de se tornar alfabeto, né? Então, a alfabetização é a ação para se tornar alfabetizado. Alfabetizado, quem sabe ler e escrever, né? O alfabetismo já é um estado ou uma qualidade de alfabetizado. E o analfabeto, que não sabe ler e escrever. E o letramento? O letramento é muito maravilhoso. Espero que vocês entendam porque a alfabetização e letramento, que são duas coisas distintas, mas que elas andam juntinhos no processo de alfabetização. Primeiro vamos revisar bem, para vocês entenderem bem o que é alfabetização.
Então, a alfabetização é a ação de ensinar, né, de aprender a ler e escrever. Então, é a ação, é o que está acontecendo. Por que ensinar a aprender? Porque o professor, ele aprende quando ensina e ensina quando está aprendendo. Então, é um movimento contínuo de reflexão, de aprendizagem. Então, o professor, ele está ensinando e está aprendendo ao mesmo tempo com os seus alunos, né? Então, ele vai ser alfabetizado quando ele souber usar esse uso social da escrita, né? Para escrever o seu endereço, para escrever o seu nome, para escrever textos, para fazer essas leituras também com qualidade, né? E essa é correspondência entre esses dois modos, né? Da linguagem falada e escrita. Então, a pessoa alfabetizada, ela consegue representar o som através da escrita, ou a fala através da escrita. Então, aqui eu tenho uma citação da Magda Soares, que para mim é uma das maiores pensadoras do nosso Brasil. Até esses livros ali que vocês estão olhando são todos da Magda Soares. Eu indico os livros dela para quem quer entender a alfabetização e o letramento. Até o último livro que ela lançou recentemente, Alfaletrar, que é bem sobre a proposta dela de alfabetização na prática que ela desenvolveu lá em Lagoa Santa, né? Então, é muito importante essas leituras. Então, o que a Magda Soares ela nos diz? Que a alfabetização é dar acesso ao mundo da escrita. Alfabetizar é dar condições para que o indivíduo, a criança ou adulto, tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e escrever, enquanto habilidades de decodificação e codificação do sistema de escrita. Como assim, professora, decodificação e codificação? Decodificação é quando ele está transformando um código. Então, é a escrita quando ele transforma em leitura, ele está decodificando. E codificação quando ele está fazendo essa codificação, né? Transformando essa fala em escrita. Então, ele está codificando. E a Magda Soares diz que não é só isso, é muito mais que isso. É usar essa escrita em usos reais os sociais reais, né? E não utilizando textos artificiais. A gente vai ver bem como assim textos artificiais mais para frente, né? Então, que a nossa sociedade, a alfabetização também é um instrumento na luta pela conquista da cidadania plena. Então, a pessoa alfabetizada é uma pessoa que consegue, né, exigir os seus direitos, ele consegue ter essa cidadania ser mais plena, uma cidadania que ele consegue manifestar os seus interesses, os seus sentimentos também, e não sempre dependendo de uma pessoa, né? Então, a Emília Ferreiro, que é outra pessoa que estudou muito sobre alfabetização, é uma discípula de Jean Piaget, ela fala que a criança interage ativamente com o seu meio, construindo suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo tempo que organiza o mundo. Então, a alfabetização é um processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, o sistema de escrita alfabética é todo esse sistema que compreende o som, as letras, para a pessoa se alfabetizar. Então, não tem como você fugir da alfabetização para se apropriar do sistema de escrita alfabética. Agora, nós mais ou menos não, eu acredito que vocês entenderam o que é alfabetização, certo? Mas agora, professora, o que é esse tal de letramento? Então, o letramento, ele vai além da alfabetização. Vamos aqui pensar um pouco, uma criança ali de 2 anos, 3 anos. Olha que interessante. Vocês estão passeando por algum lugar e, de repente, aparece a estátua da Havan. Todo mundo conhece, né? Provavelmente no Brasil inteiro já tem as lojas da Havan. Não estou fazendo propaganda, mas é porque o letramento, ele faz essa conexão com os usos sociais da escrita. Então, ela não sabe ler, mas ela sabe que aquele H representa a Havan. Então, ela vai ver o H grande e vai dizer assim, mãe, é a Havan. Ou ela vai passear em algum lugar e ela vai ver o símbolo do McDonald's.
Ela não sabe ler, mas ela sabe que ali é um McDonald's e ali aquele código está representando alguma coisa. Então, isso é a proposta do letramento. E o letramento ele começa muito antes da alfabetização. Então, quando aquela criança está lá ainda dentro da barriga da mãe, naquele processo intrauterino, que a mãe conta uma historinha para a criança, ali já está a parte do letramento. Quando essa criança ela ainda é bebezinho, está balbuciando, a mãe compra aqueles livrinhos de pano ou livrinho de banho e a mãe fica mostrando as figuras, a mãe ou o pai, né, o responsável dessa criança, fica interagindo com a escrita, com a criança, com a leitura. Isso é letramento. Então, o letramento é esse estado, essa condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita. Então, isso é muito importante, o letramento, né? Então, o letramento não é só de quem lê e escreve, mas cultiva e exerce as práticas sociais de quem usa a escrita. Então, o letramento, a pessoa letrada, é aquelas pessoas, para resumir, que consegue ler nas entrelinhas. Então, é uma pessoa que ela lê um bilhete, ela entende além do que o bilhete quis dizer, ela consegue entender. É uma pessoa letrada, ela consegue ler um manual e ela consegue desenvolver aquelas instruções com propriedade porque ela é uma pessoa letrada. Então, isso que é o processo de letramento. Então, o processo de letramento também rompe com essa proposta do sujeito que aprende e o professor que ensina. Então, ela é um círculo, dois lados, né? É o professor que ensina, o aluno que aprende, existe a construção do conhecimento. Então, rompe, né? Rompe com aquele, o professor ensina, o professor detém todo o conhecimento. Não, o processo de letramento, a criança está convivendo com os usos sociais da escrita e a criança está se alfabetizando e letrando ao mesmo tempo. Então, ela se alfabetiza e se letra ao mesmo tempo. Uma sugestão, né? Um exemplo. Quando alguém da família vai no supermercado e tem o hábito de fazer a lista, né? Então, a criança, ela convive com aquela lista, ela vai olhar e ela sabe que é uma lista de supermercado, uma lista da verdureira, do hortifruti, que seja. Então, ela percebe que a escrita, ela tem uma função. E essa função, ela é reproduzida no cotidiano. Olha que interessante. Ou, quando a mãe vai fazer uma receita, hoje é muito no computador, né? Mas às vezes a mãe passa a receita lá para o caderninho, ou a mãe salva a página na internet de receita. Então a criança sabe que é uma receita porque ali ensina a fazer alguma coisa. Isso é a criança que está se alfabetizando e letrando ao mesmo tempo. E vamos ver aqui para as tecnologias digitais, né, os multiletramentos, a criança que consegue baixar um aplicativo com muita facilidade, mesmo não sendo alfabetizada. E a criança sabe que aquele link baixa, que ela vai baixar ali, depois ela vai mandar processar esse link, baixar, depois ela vai abrir, vai fazer um cadastro. Essa é a proposta do letramento, né? E no letramento, a sala de aula deixa de ser o único espaço de aprendizagem. Então, a criança aprende no pátio, a criança aprende no mercadinho mais próximo, na verdureira mais próxima, ela aprende na cozinha da escola. Todos os espaços são ricos de aprendizagem na alfabetização. Ela aprende nas placas na escola, nos bilhetes de identificação. Então, em todo momento, essa criança está aprendendo e está utilizando as práticas sociais de leitura e de escrita. Deu para entender, gente? Se não entendeu, coloquem ali no chat, que a professora Sandra vai respondendo as dúvidas de vocês. Então, a alfabetização e letramento não são coisas iguais, são processos diferentes, mas eles andam juntos. São coisas inseparáveis na alfabetização, porque o aluno tem que aprender a ler, aprender a escrever e utilizar esse conhecimento nas práticas sociais de escrita. Então, aqui, né, a Magda Becker Soares, dos livros que eu falei para vocês, que letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura têm um sentido.
e façam parte da vida do aluno. Então, eu não sei se vocês observaram, até esses dias foi até virar um vídeo de uma mãe ensinando uma criança e era a música da barata. A barata diz que tem 7 saias de filó. Mentira, da barata ela tem uma só. Então a mãe fala, quantas saias a barata tem? Aí a criança grita, uma. Não, é 7. Não, mãe, é uma, porque a barata é mentirosa. Então isso, por mais que nas imagens parecia que foi algo combinado, mas isso acontece muito. Quem tem filhos percebe que essa criança ela está se letrando de uma forma diferente. Ela consegue ler o que nós que fomos alfabetizados em outro método. O letramento não é um método, ela é uma proposta de ensino, então não podem confundir método com letramento. Letramento é uma proposta de ensino, tá? Não é um método. Então, mas quem já foi aos métodos, a gente vai ver mais para frente que existem os métodos de alfabetização, sim. Porém, o letramento é uma proposta de ensino que a criança consegue usar essas práticas, essa alfabetização, esse letramento, ela consegue entender esse conhecimento no contexto social, no dia a dia dela. Então, até a Magda Beck Soares fala que a gente vive numa sociedade grafocêntrica. Então, pare para pensar nisso. Nossa, sociedade grafocêntrica? Sim, é que tem escrito em todo lugar. Você sai na rua, tem escrito em todo lugar, você não vai na caixinha de correio, tem aqueles flyers do mercado. Então, em todo lugar tem escrita e leitura. Até eu tinha uma professora muito querida que sempre falava que o nosso maior vício é da leitura. E todo mundo ficava pensando assim, como assim leitura? A gente não é viciado. Ela disse, quem consegue ir num banheiro público e não ler o que está escrito nas portas? E ela tem razão, né? A gente está toda hora lendo. Agora com o WhatsApp, com o Facebook, com as redes sociais, a nossa leitura ela está sendo muito incentivada. Apesar de ser uma leitura mais pobre, mas ela é uma leitura que tá acontecendo no dia a dia das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Então, numa outra proposta, a gente vai entender que existem vários tipos de textos de leituras, né? Alguns mais rudimentares, outros mais específicos, mais complexos. Então, a gente vai desenvolvendo também nesse processo de leitura e de escrita, essa interpretação e esse convívio com esses tipos de texto. Mas, enfim, é para um outro momento. Então, agora a pergunta, alfabetização ou letramento? Não, é os dois juntos, né? Não é nenhuma coisa e nem outra. A proposta curricular de Santa Catarina, ela nem coloca alfabetização e letramento. Ela traz a proposta de alfabetização com letramento. Então, os dois juntos, né? Então, a Emília Ferreiro fala que ler não é decifrar e escrever não é copiar. Então, quer dizer, não é copiando que você sabe escrever. E não é só lendo que você, só decifrando, né? Lendo rápido, não entende nada. Isso não é leitura. Isso tá fora de contexto. Isso não é uma proposta, né? Então, só para deixar bem claro para vocês, prestem atenção, hein? Que a alfabetização e letramento são processos paralelos, distintos. São duas ações distintas, mas que caminham juntas e são inseparáveis para a garantia da aprendizagem da leitura e da escrita. Não esqueçam disso, hein? Isso é uma dica para vocês, que isso vai ser muito importante quando vocês estiverem alfabetizando uma criança, quando vocês estiverem planejando as suas aulas, como que eu vou alfabetizar e letrar ao mesmo tempo? Então, como que eu vou utilizar, professora? O que é esse letramento? Então, já entendi que é para utilizar, né, essas práticas sociais de escrita. Mas onde estão essas práticas sociais de escrita? Estão nos gêneros textuais. Olha quantos gêneros textuais que nós temos no nosso cotidiano, no cotidiano da criança. É os convites de aniversário, é o jornal. Talvez o jornal hoje de papel não é mais tão utilizado, mas o jornal nas tecnologias muito utilizado. É os folders do supermercado, é os outdoor, é receita, é um cardápio, é um dicionário, é a Bíblia. Então, você não vê que na casa das crianças, onde elas estão, ou até mesmo na rua, no caminho da escola, as placas de trânsito, em todo momento tem um portador de um texto que você pode utilizar para alfabetizar uma criança.
Mas olha a Mafalda aí, ó. A Mafalda, vocês conhecem bem, né? Uma figurinha que eu adoro. Então, ela sempre faz uma crítica muito grande à educação, principalmente à educação mecânica, né? Educação sem crítica, educação sem a participação do aluno mesmo, aquela participação ativa do aluno. Então, a gente vai ver que nem sempre foi assim. A alfabetização nem sempre foi assim. A charge da Mafalda, e acompanhe comigo. A professora: minha mãe me mima, minha mãe me ama. A Mafalda vem: professora, parabéns. Pelo visto, sua mãe é ótima. Agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente importantes. Professora, não entendi. Vamos parar para pensar. Minha mãe me mima, minha mãe me ama. Isso, para você ensinar alfabetização, a gente chama de um texto artificial. Ele não é um texto de verdade, ele não é um texto que você encontra no dia a dia da criança. Então, provavelmente a professora estava ensinando a sílaba do M, né? O mamemimomu, que vocês devem saber muito bem como é que é essa metodologia, esse método, e usou bastante palavras com M para ensinar a criança a ler. Mas não quer dizer que a criança lê, isso não tem significado, não é um texto com propriedade para a criança, é um texto que ela se sinta que realmente ela está participando dessa aprendizagem. Por isso que a Mafalda faz essa crítica. Agora, ensine para a gente realmente coisas importantes. Talvez na metodologia da professora usar uma poesia, usar uma parlenda, usar uma fábula, usar outro tipo de gêneros textuais, outro tipo de texto, que realmente a criança interaja com esse texto, que tenha ludicidade, que tenha brincadeira, que a criança possa usar a imaginação e não textos artificiais. Então, isso até a década de 80 foi muito utilizado. Eu tenho aqui quem foi alfabetizada pelo caminho suave, essa foi a o método que eu fui alfabetizada, que é o método silábico, mas o caminho suave era uma cartilha, né? Que o método, a maioria dos métodos, eles têm uma cartilha para ter um guia, né? De começo, meio e fim. Então, até é interessante que a minha cartilha tinha, né? A babá baba no bebê. Então, tu vê que são frases sem coerência. Babá baba no bebê, o bebê baba na babá. Então, são textos que não tem. Vocês lerem ali, babá lava o bebê. Eu vejo a barriga do bebê. Enfim, não disse nada. Ele só quis dizer, só quis fazer que a criança faça uma pseudo-leitura, né? Não é porque a criança está alfabetizada, é porque aprendeu a família do bar, então ela consegue ler essas frases sem sentido. Então, quem se identificou ali, os cartazes que ficavam na frente em cima do quadro, né? Aqui também temos uma outra demonstração de alfabetização antes da década de 80, que vejo uma bonita vaca. A vaca é a Violeta. Violeta é do vovô. O vovô bebe leite de vaca. Então, não é um texto, né? Eles são frases estruturadas que para o aluno conseguir ler, mas não traz uma vivência significativa do aluno. Então, depois ele tem palavras que muitas vezes não é cotidiano da criança, às vezes a criança não conhece, e depois tem ali a família silábica, né? Porque era muito importante na época aprender as famílias silábicas. Então, os métodos de alfabetização, que eles eram muito importantes até meados de 1980, 1990, gente, ainda tem métodos, muitos professores utilizam o método, principalmente o silábico. Muitos professores alfabetizadores utilizam esse método que já a gente considera já um método tradicional de ensino. Não é que esteja errado, não é que esteja errado. Cada professor cria uma metodologia, né? A Magda Becker Soares fala que não existe método de alfabetização, existe alfabetização com métodos. Então, tem professor que mescla, tem professor que usa o silábico com a proposta do letramento e dá certo. Então, assim, a importância do professor conhecer a sua turma e ter fundamento teórico para discutir isso.
Se ele gosta do silábico, se ele gosta ali da família das sílabas para alfabetizar, porque ele entende que alfabetiza melhor, ok, mas ele tem que ter uma estrutura para isso. Só que a alfabetização ela não pode ser mecânica. Então, principalmente na proposta do letramento, é muito importante o professor seguir essa proposta, né, ou ter como base quando ele alfabetiza uma criança. Então, para a gente entender um pouquinho de métodos, antes disso, alfabetização é ação para alfabetizar uma criança. O letramento é ação para letrar uma criança, né? Não são métodos, né? O letramento é uma proposta. Isso tem que deixar bem claro para vocês, porque hoje eu ouço muito professores falando, eu uso o método do letramento. Não, o letramento não é um método. Sabe por que não é um método? Porque não tem um caminho, não existe uma cartilha, método do letramento, siga aqui, começa lá das vogais, não é assim. Então, não é um caminho. Quando fala em método, a gente tem que entender que o método é um caminho, é um conjunto desses princípios de teoria, de procedimentos que organiza o trabalho pedagógico do professor. E o letramento ele não traz isso. O letramento ele traz muito protagonismo para a criança. A criança ela produz o conhecimento dela, que vem nessa proposta do construtivismo, né, do sócio histórico-cultural. Então, por isso que o letramento não é um método, é uma proposta. Então, a gente vai falar de métodos, porque o método é muito presente ainda nas nossas escolas brasileiras, mas ela foi muito forte da década de 80. Depois a gente veio outras pesquisadoras, outras pesquisas e mudaram essa percepção ou esse entendimento do que é alfabetização. Então, nós temos aí dois grandes métodos, né, que é os métodos sintéticos. Como assim, professora, sintéticos? Os métodos sintéticos, eles partem da pequena parte para o todo. Então, às vezes ele começa de um som até chegar a uma palavra, ou ele começa de uma letra até uma palavra. Então, começa dos pequenininhos até chegar nos grandes. Já o analítico, ele vem do todo, às vezes de um texto, de uma frase, até chegar na sílaba, na letra ou no som. Então, na família dos sintéticos, nós temos o método alfabético, que é mais conhecido como soletração. Nós temos o método fônico. Então, assim, gente, está voltando com muita força o método fônico. A proposta do governo do Plano Nacional de Alfabetização é o método fônico, mas o método fônico não é mais discutido porque é um método sintético. Então, na alfabetização, até a gente já tinha passado essa questão do método e entendido que para alfabetização tu não utiliza um método só, porque uma sala ela tem muita diversidade, cada um aprende de um jeito e só um método para alguns pode ser bom, mas para outros pode prejudicar. Mas provavelmente vocês vão ouvir muito sobre o método fônico daqui para frente. O método silábico, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e tem os analíticos, que é a palavração, a sentenciação e o global. Hoje o mais utilizado ainda é o global, o método global. Vamos ver um pouquinho de cada um. Então, os métodos sintéticos, ele estabelece uma correspondência, entre o som e a grafia, né? Entre o oral e o escrito. O aprendizado se dá letra por letra, sílaba por sílaba e palavra por palavra. E a leitura é mecânica, então é a decodificação, é muito importante a decodificação. A interpretação ela não é tão importante, a importância é você conhecer as letras, conhecer as sílabas, decorar as sílabas e decorar as palavras para você depois ler as outras palavras aí por aproximação ou por comparação. Então, vou começar com o primeiro. Esse método alfabético ele é muito antigo, então provavelmente vocês não vão encontrar nas escolas, eu não encontrei, é difícil alguém que utilize esse método ainda, mas é conhecida como soletração, né? Então, a criança ela tem que decorar todas as possíveis combinações de sílabas, né? De letras do alfabeto, decora as letras, depois decora todas as possíveis sílabas. Então, as lições elas são repartidas em sílabas e depois a criança começa a ler em sentenças curtas. Então, uma característica muito forte dos métodos sintéticos é que a criança ela não poderia queimar etapas. Então, a criança não podia se apropriar de um texto enquanto não conseguisse ler palavras.
Então, hoje, na proposta do letramento, não, a criança está de contato com os textos desde a primeira aula. Então, começa sempre com um texto, com uma parlenda, com uma fábula, com uma receita com um gênero textual e vai alfabetizando a criança, né? Aqui tem os passos do método alfabético, né? Primeiro passo é a memorização do nome das letras, depois a representação gráfica, quer dizer, a escrita, depois a escrita, a representação das famílias silábicas, B com A dá o quê? Bá. Ele parece que ele tem muita semelhança com o método silábico, mas ele é bem diferente, tá, gente? Não é que ele é bem diferente, ele é muito sistemático. Então, todo tipo de sílabas, todo tipo de combinações, a criança vai ter que decorar, né? E os textos não são formados por palavras, eles são separados por sílabas. Então, ele é a casa amarela na floresta. Então, as sílabas são todas separadinhas, né? Aqui tem uma proposta, né? Tem um exemplo, né? Da lição. Vamos continuar aqui, então. Para a próxima. Então, o método fônico, que é esse que está sendo utilizado com esse novo Plano Nacional de Alfabetização, principalmente com o novo secretário da Alfabetização, Carlos Nadalim. Então, o método fônico, que faz parte do método sintético, são vertentes. O método parte do som das letras, unindo o som da consoante ao som da vogal. Então, antes da criança conhecer a letra, conhece o som da letra. Por exemplo, o B, né? A letra B. Qual que é o som do B? B, B, B. Então, a criança tem que entender como é que é o movimento da boca, como é que esse som sai, para a criança entender depois como é que é formulado nessa questão de som. Então, esse método é baseado no ensino do código alfabético, de forma dinâmica. Então, as relações entre sons e letras devem ser feitas através do planejamento de atividades lúdicas, para levar a criança a aprender a codificar a fala em escrita e a decodificar a escrita no fluxo da fala e do pensamento. Então, os defensores do método fônico, eles acreditam que a proposta do método fônico ele é mais organizado, né, mais sistemático. Então, a criança ela parte das pequenas partes, começando pelo som, para depois chegar no texto. Então, a criança aprende com mais propriedade. Isso os defensores do fônico, do método fônico, que alegam, né? Então, aqui uma proposta de uma cartilha, vamos dizer assim, da alfabetização baseada no método fônico é a casinha feliz. Então, ali vocês vão ver, por exemplo, ensinando a letrinha O, então o movimento da boca, O, o som, O. Então, depois ele vai fazer esses exercícios, né? E aqui pode ver, por exemplo, baú, o som da boca, né? Então, isso é muito importante no método fônico. O som, né? O fonema é muito importante. Então, qual é a maior crítica a este método? É que quando o português ele tem muitas semelhanças nos fonemas. Então, por exemplo, como é que tu vai explicar para a criança o cinto e o cinto? O cinto da calça e o cinto de sentimento tem o mesmo som. Então, como é que essa criança vai diferenciar? Ou a cesta de carregar os alimentos e a sexta do dia da semana, sexta-feira. Então, o português ela tem muitas especificidades que o método fônico não dá conta de explicar também. Já na proposta do letramento, a criança, como ela tem mais contato com variados gêneros textuais, com variados tipos de texto, a criança consegue mais cedo perceber essas diferenças. Então, ela vai saber que o português ela tem essas especificidades, então tem o cinto de sentimento e tem o cinto da calça. Então, na proposta do letramento, pela diversidade de gêneros textuais, pela diversidade de textos. Aí nós temos o famoso método silábico, que pela silabação, o estudante primeiro aprende as sílabas, depois vem a leitura e para a compreensão, né? Então, utiliza-se muito a cartilha do caminho, a cartilha para orientar os alunos. Eu falo cartilha Caminho Suave, que é a mais conhecida. Então, a cartilha Caminho Suave é a mais conhecida, né? Que a criança, como eu mostrei na frente para vocês anteriormente, então ele tem acesso
as primeiras letras, depois as sílabas e depois o texto. Essa aqui é a proposta Caminho Suave, que essa aqui é bem antiga, uma das primeiras, né, lá de 80. Então, fechando esse método sintéticos, então a crítica maior ao método sintéticos é a repetição, 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 e não só a repetição, é essa mecanicidade, muito mecânico. Então, a criança ela não tem vivência, a criança não atua sobre esse conhecimento, né? A criança reproduz, ela só reproduz, ela é uma mera reprodutora. Então, o que acontece é que a criança não age no cotidiano dela, ela não utiliza os conhecimentos do cotidiano para a sua alfabetização. O professor utiliza métodos, ela utiliza textos artificiais, frases artificiais para ensinar a criança a ler e escrever. E nos métodos sintéticos, o conhecimento parte muito do professor, né? O aluno ele não tem esse processo ativo. Então, o professor é o detentor de conhecimento, o professor que é o guia desse caminho e assim sucessivamente. Então, depois nós temos o método analítico, que também já foi discutido, né? O método analítico, ele defende que a leitura tem que ser global, né? Então, ele tem que sair do maior, a partir do texto, até chegar na sílaba ou nos sons. Então, nós também temos 3 tipos de métodos dentro do método analítico, que é a palavração, a sentenciação e o método global. Então, como eu falei para vocês, os analíticos partem do todo para as partes e procuram romper radicalmente com o princípio da decifração, buscando atuar na compreensão. Então, ele já vem aqui com uma nova ótica, né? Do aluno já ler e já compreender o que está lendo, já entender o que significa aquela mensagem, aquele texto. Aqui eu tenho os passos da palavração, então apresenta primeiro as palavras ilustradas, né, do universo infantil, depois ele memoriza a leitura e a escrita das palavras, depois divide em sílabas, forma novas palavras, e depois analisa o grafema. O que é grafema? É a escrita, fonema é o som, grafema, escrita, fonema, o som. Depois forma frases e depois forma texto. Então, sai lá das palavras ilustradas, né? A palavração sai primeiro das palavras até ir formando novas palavras e novas frases. Aqui é uma proposta, né? Então tem a Lalá e o bebê. Então bota uma personagem chamada Lalá e o bebê. Depois algumas palavrinhas, né? E babê bobu. Então tem um pouco também do silábico, mas já começa a introduzir novos elementos. A sentenciação. Nesse método, a unidade inicial do aprendizado é a frase. Então, ele começa pela frase. A palavração é a palavra, a sentenciação é uma sentença. Então, começa pela uma frase. A criança, ela encontra essa frase e depois ela vai separando até chegar nas letras. Então, aqui um exemplo. Eu vejo uma menina, essa menina chama-se Maria. Maria tem uma boneca, a boneca está no colo de Maria, Maria está beijando a boneca. Então, por frases, monta um texto. Mas você vê que é um texto que não tem coerência, então, de repente, parece uma menina, essa menina tem um nome, depois ela tem uma boneca, então muda-se os personagens a todo momento. Não tem uma coerência, não é um texto rico, não é um texto com propriedade, né? Então, por isso que tem essa crítica também aos métodos, né? O global, que é o mais utilizado hoje em dia nas salas de aulas brasileiras, que sempre começa com um conto ou com uma história, então ele parte do texto e o professor ele encaminhava o processo utilizando-se por um período de textos completos, com várias lições seguidas. Então, depois que o aluno convivia bastante com esse texto, então, lia uma vez, lia 2 vezes, lia 3, ia convivendo com esse texto, depois a professora ia segmentando, né, trabalhando esse texto de outras formas, até chegar na palavra, ou na letra, ou na sílaba. Aqui tem os passos, né? Então, primeiro apresenta a apresentação de partes do texto com sentido completo em cartazes, depois tu vai memorizar essa leitura, depois tu vai decompondo o texto estudado em frase, depois decompõe as frases em palavras, depois decompõe as palavras em sílabas,
forma novas palavras com essas sílabas e depois estuda e análise dos grafemas, grafemas escritas, fonemas do som. Bem metódico, bem passo a passo, isso é um método. Por isso que o planejamento, o letramento não é um método. Então, a gente tem algumas críticas aos métodos, né? Algumas críticas, vamos escutar essas críticas. Então, o que acontece? Esses métodos tradicionais, nós chamamos de tradicionais, eles propõem uma alfabetização descontextualizada, quer dizer, não tem contexto para essa criança. Então, a sua cultura, a sua linguagem, a sua inserção social não são consideradas nesse processo. Então, por isso essa questão muito mecânica. Então, na proposta de cartilha, na proposta de método, é tudo muito sistematizado. Então, você não consegue ver a realidade da sua sala. Então, a mesma proposta que você tem no sul do Brasil, com toda a sua cultura, com a tua linguagem, com seus dialetos, é a mesma no Nordeste e no Norte. Então, isso não consegue as especificidades, né? Não consegue abranger as especificidades locais. Então, a escrita é vista como um código a ser memorizado. E isso é muito proveniente, né, das concepções empiristas e mecanicistas, né? Principalmente do behaviorismo, quem já estudou aí sobre as concepções de aprendizagem, o behaviorismo é muito forte na proposta dos métodos, principalmente sintéticos, né? Então, não leva em consideração o que a criança pensa sobre o sistema de escrita, que isso já vem na concepção construtivista, né? Então, não leva em conta o que a criança pensa, mas sim o que o professor pensa sobre qual o melhor método, ou o melhor método para alfabetizar. Então, eles priorizam as funções mentais de identificação visual, principalmente a cópia, memorização, reprodução e coordenação motora. O conhecimento é visto como acúmulo quantitativo e mecânico de informações. Então, como a gente começou a aula, né, o caderno cheio era um caderno de um aluno que aprendia muito, né? E hoje a gente vê que o caderno cheio é só cópia, só ensina o aluno a ser copista, não ensina o aluno a refletir sobre o que está escrevendo, refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Então, não trabalham com textos reais de significado sociocultural para as crianças, então cria falsas ideias sobre finalidades sociais da escrita. Ou seja, não se ocupa da dimensão do letramento, da inserção da criança na cultura escrita. Gente, estou falando muito rápido, estão com muitas dúvidas. Não esquece, eu estou ali no chat para tirar todas essas dúvidas de vocês, tá? Vamos construindo, vamos aproveitar esse momento precioso para tirar as dúvidas. Eu sei que é muita informação, mas o letramento, gente, a alfabetização e letramento, ele é muito complexo. A gente chama ele de multifacetado, tem muitas facetas para discutir. Então, a professora tentou resumir o máximo que a professora conseguia para vocês entenderem, se apropriarem um pouco mais desse conteúdo. Mas talvez eu esteja trazendo muito conteúdo para a gente discutir em poucas horas, né? Mas vamos lá, gente, né? A tecnologia está aí, tem muito conhecimento. Eu vou deixar no final os meus contatos, quem deseja indicação de leitura, gosta do tema, a gente pode conversar aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, estou à disposição. Adoro conversar com um aluno, adoro trocar ideias, viu? Então, gente, o que aconteceu? Depois, na década de 80, com os estudos do Piaget, do Jean Piaget, chegaram no Brasil o conhecimento a teoria da psicogênese da língua escrita. Não é um método também, ele é um estudo científico que foi feito por duas pesquisadoras, né, Emília Ferreiro e a Ana Teberoski. Então, eles partiram do pressuposto da teoria piagetiana, quer dizer, a criança constrói o seu conhecimento. O conhecimento não é dado. A criança não é uma tábula rasa, uma folha em branco, e o professor chega e vai despejando todo o conteúdo e a criança vai absorvendo como uma esponjinha. Não, não é isso. A criança não é uma esponja, a criança não é uma folha em branco e a criança não é uma tábula rasa. A criança é um ser, né? É alguém que tem um processo ativo, ele tem pensamentos sobre a escrita e ele vai considerando isso. Então, a psicogênese traz essa questão de entender ou compreender ou pensar como
as crianças aprendem a ler e escrever. Então, o que é isso? Psicogênese, professora? Então, pode ser compreendido como origem, a gênese, quer dizer, o começo, a história da aquisição dos conhecimentos e funções psicológicas de cada pessoa. É um processo que ocorre ao longo do desenvolvimento, desde os anos iniciais, né, desde a educação infantil, e aplica-se a qualquer objeto ou campo de conhecimento. Então, a psicogênese, ela foi um estudo, né? Então, nesse estudo eles utilizaram 108 crianças para entender o funcionamento do sistema escrita. Então, elas queriam entender como as crianças se apropriam da cultura escrita e criaram a obra intitulada de Psicogênese da Língua Escrita. É esse livro aqui, tá, gente? Para quem tem interesse em ler, é um livro denso, é uma leitura densa, mas vale muito a pena porque esse estudo veio para mudar muito a questão de métodos no Brasil. Então, depois da década de 80, que chegou a proposta da psicogênese, né, os estudos da psicogênese, então o conhecimento ele não estava mais centrado no professor e nos métodos, mas sim como essa criança aprende. Aqui eu trago um novo slide. O método, né, quando o professor alfabetizador em outro momento, ele sempre se perguntava qual era o melhor método para alfabetizar. Então, hoje, a pergunta basilar de uma proposta de um professor alfabetizador é como essa criança aprende. E cada criança aprende de um jeito, né? Vai ter 28 numa sala, cada um aprende de um jeito. Professor, é impossível isso? Não é. Como experiência própria, a alfabetização é um processo, deve ser um processo prazeroso, as crianças aprendem com muita vontade, elas têm muito desejo de ler, então, só que tem criança que aprende de uma forma mais lúdica, tem criança que aprende de uma forma mais organizada. Então, você vai conhecendo as suas crianças e você vai criando as suas metodologias, né? Então, voltando à frase da Rosana Becker, não existe método de alfabetização, existe alfabetização com métodos. Então, qual é a sua prática, professor, para você ensinar o seu aluno a ler? Cada professor vai ter uma metodologia, né? O que não pode é uma metodologia enraizada, excludente, mecanicista, é uma metodologia que seu aluno não é ativo nesse processo, ele só recebe informação, ele não pensa sobre o que ele está fazendo. Então, isso não é indicado. Então, assim, o que a Emília Ferreira e a Ana Taberowski construíram nessa proposta é que a criança, no processo de alfabetização, ela vai construindo hipóteses sobre a escrita. Então, ela vai elaborando pensamentos sobre a escrita e vai pensando como se escreve essas palavras. Então, a Emília Ferreira e a Ana Taberowski, dividido em 4 fases, no livro ela trazem mais fases, mas aqui no Brasil a tradução foi feita para essas 4 fases. Então, o hipóteses, né, pré-silábica, a silábico alfabético e o alfabético. É importante vocês se apropriarem desse conhecimento, porque é um conhecimento muito rico, essas 4 fases, vocês entenderem cada fase, qual que é o processo, porque o alfabetizador ele tem que conhecer em que hipótese o teu aluno está para ele saber quais serão as suas metodologias ou as suas práticas para ensinar o aluno. Então, muitas vezes o aluno está no pré-silábico, é importante o aluno ter contato com o alfabeto móvel para ele entender que cada letra representa um som. Ou se a criança está no alfabético, a criança ter acesso a mais textos, acesso a diferentes tipos de texto também, para entender que algumas palavras se escrevem diferentes, ou que a palavra escreve igual, mas tem sentidos diferentes. Então, em cada hipótese, o professor tem uma metodologia diferenciada, ou tem atividades que ele tem que proporcionar diferenciadas. Então, o primeiro nível, o nível pré-silábico. Então, é conhecido também como realismo nominal, quer dizer, a criança ela não tem ainda essa concepção que a nossa fala ela é representada por escrita. Então, você falar para ela escrever um elefante, ela vai escrever um elefante.
ela vai desenhar um elefante. Você vai desenhar, vai pedir para ela desenhar escrever uma formiga, ela vai desenhar uma formiga. Então ela acredita que ela representa as palavras através de desenho. Ou também a criança, por exemplo, o urso, vai pedir para ela escrever, ela já sabe que são letras, não são mais desenho. Aí ela vai botar o urso com muitas letras. E aí tu vai pedir para ela escrever formiga, ela vai escrever formiga com pouquinhas letras. Aí tu vai perguntar por que que tu botou o urso com muitas letras e a formiga com poucas letras? Porque o urso é grande, então vai muitas letras. E a formiga é pequena, vai poucas letras. É esse pensamento que eles têm sobre a escrita. Então, isso é o nível pré-silábico. Não é que eles não sabem. Na alfabetização, todo mundo sabe alguma coisa. Então, cada um está construindo esse conhecimento e ele vai avançando e evoluindo nas hipóteses de escrita. Aqui tem um desenho, tem um exemplo, né? Então, tu pediu para a criança escrever ali que está com escrita, provavelmente é um adulto ou alguém que já está alfabetizado que escreveu, né? Então, televisão, ele fez um monte de morrinhos. Provavelmente o pai ou a mãe ou quem ele tem contato escreve de letra cursiva, então ele pensa que todas as palavras são representadas com ondinhas, porque ele não entende que é uma letra cada ondinha, né? Então, a criança ela não diferencia letras de número e não relaciona a escrita com a fala. Esses são os pré-silábicos. Já no nível silábico, a criança já começa a criar hipóteses que o que a gente fala, a gente representa na escrita. Então, o que seja que a escrita representa a fala. Ela começa a fazer essa interpretação. E ela formula essa hipótese de que cada letra ou sinal vale por uma sílaba. No nível silábico, na hipótese de silábico, ele é dividido em dois, sem valor sonoro e com valor sonoro. Em sem valor sonoro, por exemplo, tu vai pedir para a criança escrever formiga. Ela vai escrever 3 letras. Então, você vai perceber que ela já entendeu que a palavra é separada por pedacinhos. Formiga. Só que ela coloca letras aleatórias, ou utiliza letras do nome dela, letras de pessoas que são do convívio dela, mas não tem nenhuma relação com o som. Então, é silábico sem valor sonoro. Aí, a criança que está na silábico com valor sonoro, ela vai escrever 3 letras. Aí, ela vai escrever fo, o, que é muito forte, mi, o i, e o gá, o a. Então, ou o h, né? Que eles acham que o h é gá, né? Eles não entendem ainda nesse nível que o H não tem som. Então, a criança com valor sonoro, quer dizer, já está representando com valor sonoro. Então, é silábico com valor sonoro. Aqui tem uma demonstração. Então, o que está em letra cursiva foi um adulto ou um alfabetizado que escreveu, que é o escriba da criança. No processo de alfabetização, é muito comum ter um escriba, alguém que escreve o que a criança quis realmente identificar ou expressar com aquela escrita. Então, vamos perceber ali que o gatinho, olha só, gatinho, então ele é um silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro? Tic-tac, tic-tac. Com valor sonoro, olha só, gatinho. E o cavalo, ó, cavalo, ele botou o A e o O. Então, não dá para você, em uma palavra, você já falar que nível que ele está. Porque o cavalo deveria ter o A e o O. Mas a criança pode não aceitar que tenha 2 A um do lado do outro. Então, ela não colocou o A, né? Então, você vai vendo nas outras escritas para você chegar a uma conclusão. Então, leite. Então, botou o E e o I, ó. Pipoca, o A, o O e o I. Então, ele começou ali com um silábico com valor sonoro, mas depois ele já foi não identificando o som. Então, o que pode acontecer também de ele ter copiado de um amiguinho, isso acontece muito. Mais pra frente a gente vai ver sobre sondagem, então é muito importante a sondagem você fazer individual, ou você ter esse cuidado para ver se não copiou do amigo, porque senão você vai constatar que ele está numa hipótese que ele não está, né? Então, mamãe, o A e o M, pera, tu vê que pera já tem valor sonoro, né? Então, vocês observam essa produção, olha lá o boneca, boneca.
Então, eu constataria aqui que ele é um silábico com valor sonoro, mas provavelmente eu chamaria, pediria para escrever outras palavrinhas para a gente identificar isso mesmo, se é um silábico com valor sonoro. Aqui é de um aluno meu, então vocês vão observar que é muito comum na alfabetização ele escrever em espelhado. Escrever espelhado, gente, é muito comum e vocês têm que respeitar isso da criança. Você pode, o que a professora indica se a criança está escrevendo espelhado, quer dizer, de trás para frente? Alfabeto móvel. O alfabeto móvel é maravilhoso na alfabetização. É primordial para a criança entender como que se constrói essa escrita, qual é a organização dessa palavra, né? Então, ali, telha. Vê que ele escreveu uma outra palavra, né? Então, faca, ó, tem faca, mas tá F-A-E-E, né? Ali, boné, ele escreveu com outras letras. E flauta, flauta, ou peixe. Então, ele oscila aqui entre o silábico sem valor sonoro e com valor sonoro. Então, uma criança que provavelmente está em transição, né? Está em transição. Então, quando ela pensa sobre a escrita, ela já consegue identificar o som. E às vezes ela não quer pensar, ela escreve como ela acha que é só pelas sílabas. Já o silábico alfabético é aquele que já entendeu que as palavras são representadas por som, já entende isso, ele percebe essa necessidade de mais uma letra para a maioria das sílabas. E as crianças, elas dedicam um grande esforço intelectual na construção dessas formas de escrita. Então, a criança ela vai avançando nessas hipóteses. E assim, professores e professoras, muitas vezes, de um mês para o outro, a criança está no silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro, ou lá no pré-silábico, e quando você vai para a próxima sondagem, está no silábico alfabético, porque esse processo é muito rápido. E muitas vezes o professor não consegue acompanhar nas sondagens. Então, as sondagens são indicadas uma vez por mês, né? Então, nesse mês, a criança já saiu de uma hipótese para outra muito rápido. Então, isso não é organizado, não, ele tem que passar para cá, para lá. Ele vai passar por todas as fases, mas muitas vezes o professor não vai perceber a fase ou quais fases que ele passou em que momento, né? Então, aqui também é de um aluno, olha só que interessante, né? Então, melancia, ela sabia que tinha o melã, o que é esse lã? Ele colocou um tio. Olha só, ele construiu esse conhecimento. Então, provavelmente, se fosse num método silábico, ela saberia como escrever melancia, porque a repetição ela foi tão grande que ela já tinha decorado isso. Mas aqui não, aqui ela teve que pensar para escrever. Ó, morango, ela botou o tio também. Daqui a pouco a professora vai trabalhar com alguma atividade ou com algum gênero textual que tenha o N intercalado e essa criança vai se apropriar desse conhecimento muito rápido. Tu vê a pera, que a gente chama de sílabas canônicas, quer dizer, seguem a consoante e vogal, ela escreveu com muita facilidade. Olha o esquilo, né? Então, olha a frase dela, magá, ó, magá. Por que ela botou um H, gente? Porque é o som do H. A gente sabe que o H não tem som, mas a criança não sabe. A letra H está no meio da Magali. A Magali está com medo. Então, tu vê que a separação das palavras ainda não acontece, que não está errado, isso não tem erro nesse texto, tem uma produção de uma escrita, uma criança que está avançando na hipótese de escrita. Melancia, ela gosta de melancia. Olha que interessante, uma criança aí de 6 anos escrevendo já uma frase com vários elementos, né? Então, uma criança que é alfabetizada com um método mais tradicional, provavelmente ela ia escrever: a melancia é bonita, a melancia é vermelha, a melancia. Então, é muito estruturadinho, não tem pensamento da criança. Então, eu até lembro de uma vez que a professora minha pediu para mim fazer uma frase sobre a casa. Eu escrevi: a casa é bonita. Aí eu voltei lá e ela falou assim: ah, então faz diferente essa frase. Aí eu fui pra minha carteira e escrevi: bonita é a casa. Vocês estão entendendo? Quer dizer, eu não me dava, o meu processo de alfabetização não me dava liberdade para construção. Então eu recorria a essas frases prontas, né? Frases mecânicas que tinha muito na cartilha, nos textos que eu tinha
contato naquela época. Enfim, o nível alfabético, nível 4. Alfabético não quer dizer que está alfabetizado, esse é o último nível. Depois nós temos o nível que é o alfabetizado, a criança que já está alfabetizada, que já está apropriada desse sistema de escrita alfabético, né? Então, na hipótese alfabética, a criança já compreende o sistema de escrita e sua função social. Ele sabe o que representa. Então, ela percebe que é necessário escrever mais de uma letra para formar a sílaba e tenta adequar a escrita à fala. Então, o nível alfabético. Aqui tem um exemplo de um aluno meu. Olha que interessante, gente, essas frases dele. Eu detesto aranha. Olha o acento agudo no E. Então, porque ele já percebe as especificidades da língua portuguesa. Então, se tem deté, então tem um acento agudo. Então, ui, que medo de você, né? De você, né? Eu amo futebol. Olha a galinha. Eu, às vezes, tenho um pouco de medo da galinha. Então, tu vê que são frases construídas, são frases que é do cotidiano da criança, do que ela vivencia, e ela escreve o que realmente ela sente ou que as percepções dela sobre aquele objeto, né? E vocês percebem aqui, nessa escrita, por mais que ela é pouca, que é a criança que não foi alfabetizada com um método tradicional. Então, é uma criança que tem muita propriedade na sua escrita, é uma escrita com muita identidade. Então, se é com identidade, tu vê que essa alfabetização ela foi bem diferenciada. Professora, vocês estão entendendo, gente? Eu estou sendo clara? Tô mesmo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só lembrando vocês, eu estou ali no chat. Vamos conversar, não perca essa oportunidade, ela é muito rica. Né? Sensupeg está fazendo esse aulão, né, para vocês se apropriarem desse conhecimento, tirarem as suas dúvidas e que vocês tenham uma formação realmente de qualidade. Então, assim, para vocês chegarem a essas hipóteses, para entender o que essa criança, em que hipótese que ela está, para você construir os seus planejamentos, você tem que fazer a sondagem dessas crianças. Então, principalmente nos primeiros dias de aula, nos primeiros dias de aula, quando recebe essa criança, é importante você fazer essa sondagem, é imprescindível, e também uma vez por mês para ir acompanhando a evolução dessa criança, né? Então, como é que é feita a sondagem? Você faz um ditado, dá para fazer de várias formas, pode mostrar a figura, a criança vai escrever. Por exemplo, nos primeiros dias de aula eu faço sempre do material escolar, então eles guardavam o material escolar, tinha separação, então a gente já fazia as escritas. A criança, ela na sondagem, ela se assusta um pouco, porque quando você pede para ela escrever e ela chega na escola achando que vai aprender a escrever, e no primeiro dia de aula pede para ela escrever, então tem criança que se assusta um pouco. Eu tive uma experiência de uma aluna que na primeira sondagem do material escolar ela não escreveu nada, nem uma palavra, nada, nem letras ela não sabia. E era no mês de maio, ela já estava alfabetizada. Então, ela entrou nem sabendo o nome das letras, provavelmente no realismo nominal, e chegou em maio e já estava alfabetizado. Muito bem. Estava lendo muito bem, escrevendo muito bem. Então, essa evolução ela é muito rápida, né? Então, o que é bom é fazer individualmente, mas nós sabemos que uma sala com 28 alunos fazer individualmente é muito difícil. Então, você tem que tentar fazer e já, por exemplo, você tem aula de artes e educação física, você está fazendo esses dias para essa aula de artes e educação física, você já fazer a leitura e identificar o que a criança escreveu. E se você não entender, chamar ela, para ela identificar a escrita dela. Porque se você deixar para outros dias, ela não vai lembrar e você também não vai lembrar. Então, o bom da sondagem é você fazer e corrigir no mesmo dia. Então, esse ditado deve ser iniciado por uma palavra polissílaba, depois seguida de uma trissílaba e depois de uma dissílaba. E, por último, uma monossílaba. E quando o professor está ditando, ele não pode marcar a separação das sílabas. Por exemplo, bolacha, café. Aí o aluno ele já vai entender que são duas partezinhas. Então, tu fala bolacha, café. Você pode levar os objetos num saquinho e vai tirando os objetos. Pode tirar imagens. Tem gente que gosta de fazer balão, estoura o balão, né? Tem que cuidar. Você que conhece a tua realidade, se tiver algum aluno que tem aversão a balões,
tem que cuidar, né? Se tiver algum aluno que tem algum transtorno, alguma deficiência, então você tem que conhecer quem são teus alunos antes de propor qualquer atividade, né? Então, a sondagem tem que cuidar como é que vai ser feita essa sondagem e sempre utilizar o mesmo campo semântico, né? Então, o que é isso, campo semântico? O mesmo tema. Então, se tu vai fazer uma sondagem de animais, tentar manter todos os animais. Se é brinquedos, só brinquedos, né? Isso é importante também. Aqui são duas propostas, ó, como eu falei para vocês. Essa sondagem foi feita no começo do ano. Essa aqui na parte da direita, na minha direita, foi nos primeiros dias de aula, e o da outra parte esquerda já era um pouco mais avançado. Olha quanto que a criança avançou em tão pouco tempo. Essas são sondagens, depois você pode repetir a mesma sondagem para ver como é que é o avanço, né? E depois nós temos, além da sondagem, a importância da sequência didática, né? Então, a sequência didática, ela possibilita que o professor planeje e desenvolva sua prática pedagógica. Então, nós temos alguns autores, que é do grupo de Genebra, Dawes, Noverhaz e Schönhoff, que apontam que a sequência didática tem o objetivo de auxiliar o aluno a dominar efetivamente um gênero de texto, relacionando as situações do cotidiano. Então, o próprio nome diz, né, uma sequência didática, né, partindo de um gênero textual. Então, aqui tem a proposta dessas sequências didáticas, né? Então, ela é um conjunto de atividades planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa, organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem, e envolve atividades de aprendizagem e de avaliação para todos os níveis de escolaridade. Então, essa proposta de sequência didática é muito importante, né? Você vai evoluindo a partir desse gênero textual. E além dessa sequência didática, além dessas sondagens, todo esse conhecimento, a importância do ambiente, o professor organizar esse ambiente para que ele seja alfabetizador. Tem muito professor que no começo do ano pega a liquidação de festas infantis e vai lá e compra um tema, enfeita a sala toda com um tema, deixa aquela sala toda enfeitada que na visão adultocêntrica dele tá lindo. Mas a criança ela não está ativa, ela não está utilizando aquele conhecimento para a sua alfabetização. Então, ali é uma poluição visual. Então, não utilizem dessa metodologia. Tudo que vocês colocarem na sala que seja produzida pela criança e não pelo adulto. Que vocês cuidem com essa visão adultocêntrica. O ambiente ele tem que ser alfabetizador em todo canto da sala, ou em todo lugar que tenha texto, seja com o intuito de alfabetização ou que tenha um uso social da escrita, né? Não seja nada artificial ou imposto. Então, o canto da leitura é muito importante, o alfabeto ilustrado é muito importante. Tem muita gente, muitos professores que colocam o alfabeto em cima do quadro, né? Lá em cima. Gente, as crianças elas têm que ter visão sobre esse alfabeto. Então, se for para colocar, coloque onde a criança consegue olhar. Então, na parte de baixo. É muito indicado também aqueles alfabetos que você coloca objetos dentro, que é com redinha, para a criança entender que aquela letra começa com aquele objeto. O calendário, textos reais, letras de músicas, de cantigas, de parlenda. Eu sempre já usava aquele flip chart, né? Então eu escrevia a música, depois eu virava, e tinha outra música, depois retornava. O flip chart é muito importante para utilizar em salas de alfabetização. Então, professor, todo canto da sua sala, todo espaço tem que ser planejado, tem que ter uma função social. Não faça da sua sala um depósito de Pooh, de Peter Pan. Não, tem que ser produzido pela criança. Se for Peter Pan, tem que ser uma escolha da criança, não do adulto, professor. Então, aqui tem propostas, né, da alfabetização de uma escola, de uma sala alfabetizadora, né? Então, a roda é muito importante, a roda de conversa, a contação de história é muito importante, ver ali a letra de música. Todo lugar tem esse objetivo da criança ter contato com a língua escrita. E não podemos esquecer que nesse ambiente alfabetizador, os pilares têm que ser a ludicidade e a brincadeira, né? Vygotsky, Vallon, eles falam da importância da brincadeira
no processo de aprendizagem, a questão do lúdico. Então, professora, suas aulas não podem ser mecânicas, não podem ser repetitivas, não podem ser aulas chatas, né? As aulas têm que ser divertidas, as aulas têm que ser com ludicidade, tem que ser com contexto para essas crianças, para que essas crianças se alfabetizem com propriedade e que elas possam ser crianças alfabetizadas e letradas. Gente, eu acho que acabou a nossa aula. Eu acho que eu trouxe tudo para nós discutirmos sobre alfabetização. Então, a importância da alfabetização e letramento. Então, não são processos iguais, são processos distintos, mas são inseparáveis. Você tem que entender sobre a alfabetização, sobre o letrar. Aqui tem os meus contatos, né? Para nós conversarmos mais um pouquinho sobre a alfabetização. Eu espero que muitos aqui se identifiquem com a alfabetização e coloquem no seu coração, não, daqui eu quero ser alfabetizadora, porque nós precisamos de professores alfabetizadores. São poucos os professores que querem ficar com os pequenos, principalmente o primeiro ano, porque eles são mais dependentes, né? Eles chegam na escola, a professora é tudo para eles, então eles têm muita dependência da professora. Mas, gente, é um amor indescritível, né? Até hoje, esses dias um aluno meu que era do primeiro aninho me encontrou, tem 19 anos, ele mandou uma foto que ele tem minha com ele. Então, isso não tem, gente, essa parte afetiva é muito importante. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham gostado, então que o processo de alfabetização seja um uau, seja divertido, seja maravilhoso para você, professor, e para a criança, né? Principalmente para a criança, mas o professor que gosta de lecionar, que gosta de alfabetizar, todo dia é um dia de aprendizagem. Quando tu vê aquela criança com tanta dificuldade, de repente lendo, de repente interpretando um texto que você ficou pensando, meu Deus do céu, que evolução dessa criança. Então, professor, você precisa acreditar no seu aluno que todos os alunos têm um potencial, toda criança é especial, toda criança tem as suas especificidades. Você tem que ter o amor pela educação, o amor pela alfabetização, o amor pela criança. Não é só... eu não gosto muito de ter essa visão romantizada, é tudo lindo. Não, não é tudo lindo, é difícil. Mas, gente, é maravilhoso. Ser professor é maravilhoso. Beijos para quem é do beijos e abraços para quem é do abraço. Essa frase eu achei maravilhosa. Fiquem aí com esses conhecimentos, vamos discutir, eu estou ali no chat e espero que vocês tenham gostado e tomara que nós nos encontramos aí nos caminhos da educação e com maior orgulho e eu vou ter com esses nossos conhecimentos, com as nossas trocas de hoje, vocês possam dizer, poxa, a professora Sandra um dia me falou isso e eu quero ser uma professora uau. Tudo de bom para vocês, excelente prova, excelente avaliação e, por favor, sejam professores diferentes. Nós temos muitos professores que não fazem diferença. Venham para a educação para serem diferentes. Queremos professores motivados, professores que realmente façam diferença na vida do aluno. Vocês não vão mudar o mundo, não, mudar o mundo não, mas vocês vão mudar o mundo de alguém e isso é muito importante. Tchau, gente, abraço, foi um prazer estar com vocês.